Sou Fernando Andrade, professor de filosofia na Universidade Federal de Guarulhos. Acabamos de ter uma conversa excelente sobre o ser humano e a natureza, onde pudemos tratar desse assunto a partir de um filósofo de minha devoção, que é o Spinoza, filósofo holandês do século XVII. Achei que foi uma conversa muito boa, muito inspiradora e principalmente uma oportunidade de revisitar, né, essas questões e essas noções que precisam ser revisitadas diariamente para pensarmos o que é a vida, né, o que nós devemos fazer da vida para torná-la melhor, né, torná-la uma vida mais alegre, mais pacífica e inclusive mais democrática. Oi pessoal, bem-vindos ao Quem Somos Nós, a conversa semanal, o Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nos 7 anos e tanto, vai no quemsomosnós.com.br e escolhe a plataforma que você preferir, curtir no Spotify, no SoundCloud ou YouTube. Hoje a gente está começando uma série que, sei lá, a gente achou aqui muito importante de fazer, que é sobre a nossa relação com a natureza, sobre vários olhares. Nós vamos começar com um olhar da filosofia, e a gente escolheu, a gente poderia ter escolhido outros, um filósofo do século XVII, foi muito revolucionário, foi perseguido pelas suas ideias e via a natureza de um modo bastante particular, Baruch Spinoza. Nós já fizemos um programa sobre ele com o professor Clóvis de Barros Filho, inclusive vale a pena assistir, foi logo no comecinho, quando a gente começou a ter YouTube, mas agora a gente vai aprofundar um pouco essa visão sobre a natureza e a humanidade. Para falar sobre ele, o livre docente da Universidade Federal de São Paulo, professor Fernando Dias Andrade. Quem é você? Olá, eu sou Fernando Andrade, professor de filosofia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em Guarulhos, especializado em filosofia moderna, um pouquinho de filosofia do direito, ética, política, mas principalmente no Spinoza, filósofo do século XVII, sobre o qual vou falar um pouquinho aqui. Tem vezes que eu deixo passar e tem vezes que eu não deixo. Isso é o que você faz. Quem é você? Olha, eu sou um curioso também, né? Um curioso em experimentar coisas novas, não só com o meu trabalho, mas com outras áreas, né? Eu tenho o defeito de ser uma pessoa meio polímata, que se interessa por muita coisa, né? E não dá para a gente fazer muita coisa na vida. Então eu sou um constante frustrado, né? Porque eu sempre acho que eu estou atrasado em relação a mim mesmo. Eu sempre acho que eu estou com as coisas pelo meio do caminho. E é chato viver assim, né? Com essa sensação. Eu sempre acho que não tenho tempo suficiente para fazer tudo que eu gostaria de fazer. Gostaria de escrever, gostaria de lecionar mais, gostaria de não fazer nada mais, né? Gostaria de ouvir mais música. A pandemia agora nos quarentenou, então me permitiu ficar comigo mesmo muito mais. Então eu pude voltar a desenhar, pude voltar a ouvir música, coisa que eu não fazia assim há anos. Se você não percebe, o tempo passa, né? Fazia 10 anos que eu não ouvia minhas músicas preferidas. Tem livros aqui que eu achava que tinha lido semana passada, eu também não vi os livros há 5 anos, 10 anos. A vida está passando muito rápido, cada vez mais rápido. E ainda estou tentando buscar ordem, né, para fazer tudo funcionar, conseguir produzir alguma coisa que me dê prazer, né? A gente faz muita coisa em função do trabalho, né? Aprende a se transformar numa máquina produtora, né? de certas coisas, de aulas, de textos, de opiniões, de posição pública, mas tem uma partezinha lá que demanda mais criatividade e é uma parte muito importante, né, da nossa vida.
E eu, como todo mundo, estou buscando, né, um espaço para poder ser mais criativo, né? Fazer da filosofia uma coisa mais criativa na vida. Não sei como que se faz isso ainda, eu estou sempre buscando. Quando você fala que se sente devendo para você mesmo, assim, você não usou exatamente essa palavra, mas está sempre atrás, né? Nunca consegue, parece eu mesmo comigo. Eu estou sempre também achando que não fiz tudo o que eu devia fazer. E acho que eu não fiz mesmo, não é que eu achando. Então, eu me identifiquei muito com você. Eu quase sou você nesse caso. Vamos lá, a gente está começando agora uma série que é sobre a nossa relação, os seres humanos, com a natureza. E a gente escolheu para começar essa série o Spinoza, da qual eu sou especialista, que tem um olhar específico bastante interessante sobre o que é a natureza. E que, é claro, acho que vamos contextualizar, a gente, né, isso, mas eu gostaria que você começasse, vamos começar por aí e aí a gente vai discutindo, quer dizer, ele formulou, não foi só isso, obviamente, né, mas esse assunto natureza nele é um assunto fundamental. Por que você vai dizer? Né? Então, olha só, o Spinoza, do século XVII, segue muito atual. Falou de muita coisa em filosofia, mas o que ele disse em torno da natureza foi algo que trouxe renovação para a filosofia em função do que ele misturou com a natureza. Ele recupera, na verdade, umas noções que são até antigas, né, que vêm da filosofia grega, da filosofia romana. Não inventa tudo, mas ele põe ordem na casa. Ele tem uma noção muito inovadora acerca da causa de todas as coisas, né, que ele chama de Deus. Explica o que é Deus, ele tem uma definição um tanto complexa de Deus, muito peculiar, que é só dele. E em certo momento ele vai dizer que Deus é a natureza. E repete algumas vezes que Deus é a natureza e qualifica a natureza naturante, a natureza naturada. A natureza vai aparecendo, vinculada a Deus. Então veja, são dois termos, natureza e Deus, que estão aí no mundo e na filosofia desde o começo, com vários significados. Quando nós chegamos a Spinoza, ele junta esses dois termos e nada fica como antes a partir daí. Em primeiro lugar, então, a gente precisa trabalhar um pouco essas palavras, que são muito delicadas, né? Tanto Deus principalmente, acho, né? Quanto natureza. Quando a gente fala natureza, a gente pensa no mundo natural, né? Separado, oposto ao mundo da cidade, ao mundo da convenção, né? A isso onde a gente vive. O que já estava aí antes de a gente aparecer, né? E modificar tudo. Isso também é natureza, né? Esse mundo natural que se diferencia de nós, da convenção, isso também é natureza. Mas é o menos importante de início, né? Quando os filósofos chegam e quando Spinoza vai tratar do assunto. Que quando ele fala de natureza, normalmente ele tem em mente, em primeiro lugar, natureza de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala natureza humana é a natureza do ser humano, natureza do homem, da mulher, tratar. Assim como a gente vai falar de natureza de outras coisas. Então é mais essa natureza de algo que ele tem em mente primeiro quando ele vai trabalhar essa palavra. O que é a natureza de alguém ou de algo? Digamos logo o que é. É uma atividade interna em alguém. Então quando a gente diz natureza humana, ali no Spinoza, quando se falar, se nós pudermos falar de natureza humana ali com o Spinoza, isso significa algo na essência humana, uma atividade interna do ser humano. Então, para saber o que é natureza humana, nós temos a tarefa de definir o que o ser humano é, de conhecê-lo, né? Então, é um assunto eminentemente filosófico, porque só se poderia falar da natureza humana se conhecesse o que é o ser humano. Não é algo a ser opinado, né? É efetivamente algo a ser investigado e conhecido. Bom, como é que eu chego lá? Como é que eu venho a conhecer o que é a natureza humana, assim como a natureza de qualquer coisa?
As pistas que Spinoza dá, mas também a parte expressa da sua filosofia, aponta sempre para a necessidade de conhecermos a atividade desse ser. Então, os seres existem, eles estão dados aí no mundo, no real, e fazem coisas, né? Agem. Também são passivos, eles recebem atividade de outros seres, né, com que lidam. Ora, essa atividade ela é externa e interna, então. É externa no sentido de que ela lida com outros seres, do convívio, e é interna, né? Porque você tem uma atividade nas partes que constituem esse ser, o ser humano inclusive. Bom, como é essa atividade interna que se dá no homem? Se nós conhecemos isso, passamos a ser aptos a conhecer a natureza humana e a defini-la, né? Bom, então, Spinoza, quando vai explicar o homem, ele diz, por exemplo, que o homem tem corpo, que ele pensa. E a partir de ter corpo e de pensar, faz tudo o que faz, né? Tudo que o ser humano faz pelo corpo ou pela mente. Ele não é formado de outras coisas. É essa a junção. Então, o conhecimento da atividade, da nossa atividade corpórea, do que o nosso corpo faz e é apto, e o conhecimento do que faz a nossa mente, nos dão acesso a conhecermos a nossa atividade interna, ou seja, a nossa natureza. Nós temos uma natureza pensante e nós temos uma natureza corpórea. Algo que é evidente para nós. Nós não conseguimos fingir, por exemplo, que não temos corpo. A gente pode imaginar, né? Isso, mas a gente sabe que é fingimento. Sabemos que nós temos corpo. E nós também poderíamos tentar imaginar que não pensamos, o que é impossível, porque só para imaginar isso a gente já pensa. Então, né? Isso já tinha lá no Descartes, que Spinoza retoma e trabalha mais, mas enfim, para esses filósofos é evidente e inegável que temos corpo e que temos mente. A gente pode discutir se tem outras coisas também, se tem vontade, se tem alma, né? Se tem livre-arbítrio. Agora, do corpo e da mente a gente não escapa. Isso nós temos, e a questão é como é que funciona isso, né? Então, isso com relação ao ser humano. E com relação a Deus? Bom, nós somos ser humano. E Deus? Bom, Deus é uma concepção mais complicada que ele tem, e de que ele parte, na verdade, que, para resumir, é um ser que existe necessariamente. Então, para Spinoza, Deus existe. É um ser que existe necessariamente, que produz a si mesmo, não é produzido por outro, ele produz a si mesmo, então ele é a causa de si, coisa que é bem complicado de entender também, às vezes. Como é que algo pode causar a si mesmo, né? Se estamos acostumados a ver cada coisa sendo causada por outra fora, né? Mas é causa de si. É uma coisa que, na verdade, você tem que assumir, né? Tá certo? Esse causa de si também é uma fé, né? Porque, bom, Deus se autocausou, tá certo? Ele se autofez, mas não como personalidade, não é isso no caso dele. Mas de alguma maneira, você tem que assumir isso, porque você não consegue. Porque ele era racional, mas isso é uma partida irracional, não é? Ou não? Não sei se é irracional a palavra, mas assim. Não dá, no caso de Spinoza, não, pelo seguinte. Porque ele não está falando, por exemplo, do Deus da teologia. Né? Ele não está falando de Deus, concebido por outro filósofo, né? Porque os filósofos, em geral, eles falam de Deus, né? Principalmente se eles são religiosos ou se tem esse assunto, né? na pauta ou na mesa deles. Mas ele está falando, interessado em falar, em primeiro lugar, nem de Deus, mas ele está interessado em falar no que causa o real. Então, por uma série de razões da própria filosofia dele, e aí seriam questões filosóficas mais específicas, né? Ele concebe o seguinte, Spinoza, e ele diz assim: sou eu que concebo dessa forma. Quem quiser conceber de outra forma, pode. Vai estar errado, ele pensa, né? Vai estar errado, mas eu que concebo assim, né? Humildemente, eu que concebo assim. E eu concebo que há uma causa que causa a si mesmo, que é a causa de si, né? E que é por quê? E por quê? Né? Vamos colocar um porquê. No início da
da sua obra principal, que é a Ética, que ele explica isso. Porque ela não pode ser concebida se não existindo, ou seja, ela só pode ser concebida existente. Veja só do que ele está falando. Vamos esquecer um pouco a palavra Deus e pensar um pouco nesse negócio que é uma coisa complicada, né? E a gente tem que partir daí para poder depois seguir o resto. Spinoza começa a Ética, que é seu livro principal, dizendo que há um ser que existe necessariamente. Então, existe uma existência que é necessária. É dada uma existência que é necessária. Há um caminho meio longo para explicar isso, mas o que ele está dizendo mais ou menos é o seguinte: é impossível conceber um real, um mundo, sem nada. Tenta aí, né? Então, a gente não consegue. Então, seja lá o que existe, o que exista, algo sempre existe. Então, ele está partindo disso que existe sempre. E como é possível isso existir sempre? Como isso pode acontecer? Olha, para isso existir sempre, isso tem de ter uma existência que não seja posterior à existência de outro ser. Então, ele que tem de vir primeiro. Bom, como é que ele faz para vir primeiro? Ele não pode, se existe, ele tem de existir junto com a própria eternidade. Não pode ter um tempo anterior à existência dele. Ele cria o tempo também, é isso? Ele produz tudo. Produz a si e produz o que vem de si. Então, para o Spinoza vai ser o seguinte: este ser que existe necessariamente existe por uma potência própria, né? Ele é dado não por algo fora dele. Ele é dado por algo que existe só nele. Então, por uma potência interna, atividade interna, uma natureza interna, né? Então, existe só por si, por sua causa. Literalmente, por sua causa. E produz todo o resto. Então, o que existe no mundo? O que existe no real? Este ser, que é causa de si, e o resto que ele produz, né? Bom, aí, nas definições ali do começo da Ética, ele vai dizer, olha, esse ser é causa de si, porque ele produz a si mesmo. Ele é substância, porque ele é um ser em si mesmo. Ele não está em outro lugar que não ele, né? Ele não é em outro ser ou lugar que não ele mesmo. Ele é infinito, querendo significar o seguinte, que ele é único, não tem outro como ele, né, para limitá-lo e ele ficar finito. Então ele é infinito. Ele é eterno, ou seja, ele existe necessariamente por causa da sua própria definição, por causa de como ele é definido. Então, não é que Spinoza está observando aí a natureza, o mundo real, e empiricamente vê um ser necessariamente existente, né? Na verdade, o que ele vê empiricamente no mundo é compatível com essa noção de um ser que tem existência necessária. Não há uma contradição entre uma coisa e outra. Você tem um ser que tem existência necessária, que é esse que é causa de si, substância, né? Que é infinito. E tem os outros seres que não têm existência necessária. E é aí que a gente entra. Porque nós estamos aqui, nós existimos. Mas nós existimos por causas externas a nós. Não é cada um de nós que põe a própria existência, né? E tem mais. Aí ele vai dizer, e esse ser, que é causa de si, que é infinito, que é substância, eu chamo de Deus. Ele poderia dar qualquer outro nome, mas ele escolheu dar o nome Deus. O nome Deus é o menos importante. Porque se ele tivesse dado outro nome, funcionaria igual. Acontece que há uma importância filosófica e polêmica também em dar esse nome, porque para Spinoza, Deus existe necessariamente, mas não é o Deus da teologia. Então ele não é um Deus que cria o mundo, por exemplo, um Deus criador. Por quê? Porque criar o mundo é criar do nada, né? Do nada. E essa noção é muito complicada desde a origem da filosofia, porque nem os gregos aceitariam o negócio dele. Como assim, criar do nada? Nada é criado do nada. Tem que ter uma causa, e assim vai. Tem que ter uma causa natural, né? Uma matéria-prima natural ali, de onde você faz as coisas e tudo.
E vai ser a filosofia teológica que vai inserir, judaico-cristã que vai inserir essa ideia de criação do nada, né? Aí passa lá, período medieval, chega o Renascimento, e isso aí é deixado de lado mais uma vez, é questionado. Então, quando a gente chega no século XVII, tem várias filosofias que estão questionando isso de frente, mas nenhuma com a radicalidade de Spinoza, né? Praticamente impossibilita, né, a noção de um Deus criador, porque ela seria incompatível com o próprio Deus. Fora outras, né? Para ele, Deus não é uma figura que, como nós, é tomado por paixões, é irado, é vingativo, né? Misericordioso. Então, não é estritamente o Deus da religião, da teologia, né? Ele é um Deus filosófico. Ele não tem então, intenção. Esse Deus dele não tem intenção. É isso? Ele tem não alguma tem intenção? Tem finalismo. É um Deus assim que não está nem aí pra gente, né? Então, tomado em si mesmo, né? Sem fazer uma ponte com a filosofia da religião, com as teologias, né? Para ver se Spinoza é contra, a favor, tal. Ele tem uma crítica forte, né, à teologia. Ele, na ética, ele vai mostrando que Deus e a natureza é indiferente a nós, né? É indiferente a nós. Então isso é muito chocante, né, para a imaginação religiosa, né? Mas ao mesmo tempo, o mesmo Spinoza vai no Tratado Teológico Político, que é outra obra, fazer uma defesa da religião. Veja só que coisa interessante. Ele vai criticar a teologia, mas vai defender a religião. Mas significa o seguinte, que a religião é um conjunto de verdades simples, poucas, né? Deus existe necessariamente, né? Nós devemos amar ao próximo, pouquíssimas coisas, né? Que na Bíblia, por exemplo, são repetidas por meio de várias imagens, histórias, né? Poemas, né? Mas lá no fundo você tem poucas verdades que estão sendo ali apresentadas, né? Imageticamente. Então Spinoza diz, olha, isso é verdade. O que a religião diz é verdade. O problema é que a teologia faz. A teologia vai ser um poder terreno, vai se apropriar da religião, vai dar aos fiéis uma visão errada do que é a natureza, né? Vai fazer todo mundo acreditar que depende de ser salvo por meio de uma obediência a um poder violento, né? Então vai alimentar uma grande manada na ignorância, né? Quando Spinoza, no fundo, é o seguinte: olha, não se trata de acreditar em Deus, trata-se de conhecer Deus, né? E conhecer que Ele produz a si mesmo, produz tudo que existe, e que tudo que é dado exprime Deus. Então, cada um de nós, por exemplo, não é Deus, mas exprime Deus, né? Por quê? Porque com o nosso corpo e com a nossa mente, nós estamos exprimindo, desdobrando, uma potência que é de Deus. Por que seria de Deus? Porque para Spinoza, Deus é extenso e Deus pensa. Então, Deus pensa e Deus tem corpo. Então, estava falando que Deus não é passional, por exemplo, não é um Deus irado, vingativo, mas ele pensa, né? E ele tem corpo, né? O tem corpo é que é o mais difícil para a visão teológica, né? Porque e para várias visões filosóficas, né? Porque o corpo ele é o ambiente da imperfeição, da matéria imperfeita, né? Perecível. Como é que Deus vai perecer, né? Enfim, mas é bem diferente, então, a maneira como Spinoza consegue. O corpo de Deus é o universo inteiro, certo? Posso falar dessa maneira? Olha, todas as coisas físicas, o conjunto de todas as coisas físicas que é dada, que está aí, né? É o corpo de Deus. E tudo que acontece é o pensamento de Deus, as coisas ruins e as coisas boas. É só para tentar botar isso no chão, assim. Tudo que acontece é por causa... São pensamentos de Deus.
Agora o ruim aí é o seguinte, né? Que o ruim é o quê? O ruim é moral? Será? Né? Não, um massacre. Tudo bem, não. A pergunta é um massacre, por exemplo. Tem uma outra... Olha só, vou trazer uma outra noção importantíssima para Spinoza para a gente juntar. O Spinoza vai dizer, no meio da ética, que todo ser é dotado de conatos. Essa é uma palavra que vem lá do latim, que ele recupera. E mais importante que a palavra em si é o que ele diz, que todo ser é dotado de conatos. O que é conatos? Conatos é um esforço atual, agora, que todo ser realiza pela autopreservação. Não importa como esteja, por mais fraco que esteja, por mais forte que esteja, tudo que cada ser faz, ainda que estiver parado, é pela sua autopreservação, autoperseveração na existência. Ok. Então todo ser tem isso, e Deus também tem. Então, é da nossa natureza, né? Porque se todo ser realiza essa atividade agora, nossa atividade também envolve isso. Então, é da nossa natureza, né? Por causa desse conato, perseverarmos na existência. Então, quando alguém adoece, fica deprimido, se entristece, odeia, quer se matar, isso tudo é natural. É natural, né? Ocorre por causas naturais. Então não é para ter culpa por isso. Só que é por causa externa. Entendeu? Então quando eu fico doente, é claro que o meu corpo é apto a adoecer, mas isso responde a alguma ação externa, né, que me atinge, a ação de algum ser externo que me atinge, que tem uma atividade contrária a mim, tem até uma natureza contrária à minha natureza, porque a natureza desse outro ser que me atinge é destruir a mim. E consegue, porque eu fico doente, né? E se deixar, eu vou que morro. Veja aí o corona, né? Então, é da natureza do vírus desequilibrar o organismo que ele invade, inclusive porque ali ele está se reproduzindo, né? O corona tem conatos também, né? Tudo tem. Agora, a tristeza, a nossa estrutura afetiva, nós somos racionais, mas nós somos principalmente passionais, né? Que eu quero dizer é o seguinte, nós todos somos dotados de um pensamento racional também, né? Para conhecer, para calcular, mas não é sempre que a gente faz uso da razão, e é raro quem usa bastante a razão. A todo momento nós estamos imaginando, que é outra coisa que a nossa mente faz, imaginar. Isso a gente faz sempre, né? Porque a imaginação tem a ver com o corpo. E os nossos afetos e as nossas paixões são um tipo de imaginação, de ideia imaginativa, né? Que consiste numa ideia do aumento ou diminuição da nossa potência. Da potência do nosso corpo ou potência da nossa mente, né? Então, o que é alegrar-se? Uma pessoa se alegra porque ela imagina que está aumentando de potência. Então, alegrar-se é imaginar ali, no ato, que ela está aumentando de potência. E entristecer-se é o inverso, é imaginar que está enfraquecendo. E o que é amar e odiar? Bom, amar e odiar são alegrar-se e entristecer-se de uma maneira qualificada, porque você tem uma causa externa aí. O amor é alegria com uma causa externa, né? Ou seja, eu amo porque eu concebo que algo fora de mim me alegra, aumenta a minha potência. E o odiar é o inverso. Eu odeio porque eu concebo que alguém fora de mim diminui a minha potência, me entristece. Tem uma mecânica, né, que rege aí as paixões. Então, isso tudo é natural. Odiar é natural, entristecer-se é natural. Só que tem um probleminha no lado aí da tristeza e do ódio. Tristeza, se eu odeio, eu estou triste, né, na verdade. Porque se eu estou triste, eu estou sendo destruído. Então, se eu me entregar à tristeza, e pior, ao ódio, eu morro. Né? No limite. Eu só me enfraqueço cada vez mais. Eu não consigo usar o que eu tenho de melhor. Né?
para perseverar na existência. Então, se eu brigar com todo mundo, eu vou ficar sozinho, né? Vou colecionar inimigos para todo lado. Não vou atentar para as coisas que podem me fazer querer viver, né? Querer viver melhor, querer produzir, querer criar, né? Então, é muito sério esse quadro afetivo nosso, esse espelho afetivo nosso. Então, é muito importante darmos atenção para a alegria e para a tristeza, porque isso é como que um termômetro, né, de como é que está o nosso conatos, né? Então, isso tudo não é nem bom nem ruim em termos morais para o Spinoza, porque é tudo natural, certo? No âmbito de uma filosofia moral, aí você pode pensar, né, que isso não é bom, isso não é desejável, tal, mas o Spinoza dá uma limpa nisso, né? Ele considera que é tão relativo, né, esse cálculo, que ele muda de pessoa para pessoa. Então é impossível você definir qualquer ação que seja como sempre boa ou como sempre ruim. Impossível, né? Para ele, o único cálculo racional nesse sentido que dá para fazer é se uma ação que realizamos é útil ou não para a autopreservação. Ponto. Então, para ele, se resume a isso, né? Agora, não significa que ele esteja incentivando o crime, a violência. Pelo contrário. Porque para Spinoza, quanto mais fazemos uso da razão, mais percebemos que nada mais útil ao homem do que o homem. Ou nada mais útil para cada pessoa do que conviver com os outros, dar bem com as outras, né? Unir-se. Então, você lembra que eu tinha dito lá atrás de que algumas ideias da religião são verdadeiras? Uma delas é amar ao próximo, né? Deve-se amar ao próximo. Que para ele não é nem deve-se amar ao próximo, porque isso é um dever, né? Para ele é o seguinte, é útil amar ao próximo. Né? Então, a razão mostra que amar ao próximo é útil porque é útil para conhecermos a nós mesmos como aptos a nos unir aos outros que têm a mesma natureza que nós, né? Então, esse amar ao próximo não está no começo da relação com os demais, está no fim, né? Tem um monte de coisa que tem que ser feita, que para ele é o principal, e que, no fundo, são questões que lidam com o conhecimento e tudo. Agora, com relação ali à questão da violência, né? A violência, embora ela seja também uma expressão natural, ela é o massacre, como você disse, ela é uma expressão natural de gente odiosa, né? De gente que está em conflito, que está em oposição, e que provavelmente está desesperado, né? Por não ter encontrado outros meios. Essa é uma questão muito importante, né? Há uma corrente que leu Spinoza pela via revolucionária, porque ele é um autor materialista, né? Ele é um dos primeiros autores a reconhecer a importância do Maquiavel para pensar a política. Ele vai ser crucial para o jovem Marx se decidir a ser quem seria, né? Então, atribui-se muita coisa ao Marx, e já estava lá no Spinoza, mas com outros nomes, né? Feito de outro jeito. Então, Spinoza é um autor materialista mesmo, ou seja, para ele não existe alma, por exemplo, não existe uma alma separada do corpo, né? Então, o que nós temos não é uma alma, o que isso que é chamado de alma em nós, ele define como mente, né? O que nós temos é mente. Quando nós morremos, a nossa mente interrompe a sua atividade, deixa de existir, e o nosso corpo deixa de existir como corpo de um indivíduo e vira uma carcaça que passa a ser parte de um outro corpo maior, né? Digamos que é um lixão aí da natureza, né? São os átomos, as moléculas que vão se dissolver. No final, é super, se a gente colocar assim, é meio premonitório, assim, né? A maneira que ele coloca, né? De pegar o corpo, se dissolve, vamos dizer, na natureza, né? E vira outros, os elementos que compõem o nosso corpo viram outros seres, não é isso? Não Parte de necessariamente outro corpo, né? parte de outros corpos, né? Que é um negócio hoje óbvio, né? Mas assim, na época é um negócio muito forte. Foi.
Foi lido como um ateísmo, né, o espinosismo, né, de cara. Olha, por um lado não deixa de ser. É isso que eu ia falar, é difícil não ser, porque no final você dá o nome de Deus a tudo que é material, tá certo? Ou tudo que existe, não é? Qualquer estrela, qualquer elemento químico, qualquer... Não é isso? Deus é o que produz tudo isso. Né? Deus é o que produz tudo isso. O pensa que para mim fica um pouco fora, assim. Talvez esse pensa pode ser alguma coisa mais religiosa, mas se é tudo que é material, tudo que é nem que nós vemos, que a gente não vê um monte de coisa também, mas tudo que existe, né? Tudo que existe é Deus. Não precisa chamar de Deus, né? Um pouco que você falou isso. A única dúvida que eu fiquei quando você coloca nisso, então, quando a natureza é Deus, né? Também a árvore é Deus, a pedra é Deus, a terra é Deus, não é isso? Posso ir por aí, né? Aí já seria um pouco de exagero. Deixa eu esclarecer esse ponto, que ele é importante. Não foi importante você ter colocado isso aí, porque dizem, por causa da expressão, a expressão é muito forte, né? Deus, ou seja, a natureza, que ele vai colocar mais pelo meio da ética. A expressão é muito forte. Mas o que significa a expressão? Deus é a natureza. Bom, depende do que você está entendendo, né? Tal. Se você pensar que Deus é, o que essa natureza, da expressão Deus é a natureza, é o mundo natural, aí você está propondo que Spinoza é um panteísta, que é o que foi uma crítica que foi endereçada a ele desde o começo, né? Deus é a natureza? Um outro panteísta aí, né? Aqueles doidos lá da Grécia, né? Alguns do helenismo. Que no interior do helenismo você tem, né, uma corrente panteísta. Mas veja, lá era. O que é que significa isso? Significa dizer que, você sabe que na Grécia não tinha o Deus cristão, não tinha o Deus judaico, né? Hebraico, melhor dizendo. Eles tinham outros. Mas não por acaso os deuses gregos como são. Deus do trovão, Deus da chuva. Né? Os deuses são vinculados às forças naturais, né? E agora, embora a filosofia ela nasceu como uma superação dos mitos. Os gregos todos tinham grande respeito pelos mitos, inclusive os filósofos. Mas no caso dos filósofos, eles sabiam que o mito estava lá no campo da religião, da religião, ok, mas da imaginação, né? E eles queriam uma explicação racional para a natureza, em vez de a vontade aí de alguma entidade, né, transcendente. E começaram a investigar, como cientistas até, quais são essas causas naturais. Bom, isso foi se tornando uma explicação cada vez mais complexa, até que no interior do estoicismo você tem uma explicação que concebe o mundo natural, né, destituído de uma causa divina, no caso, de transcendência, o mundo natural, né, esse produto, como uma causa suficiente para produzir os seus efeitos. E aí se propôs a ideia de um panteísmo, né? De isso ser por si uma divindade. Tem até uma corrente religiosa, mística, que concebe isso, que concebe o planeta Terra como uma entidade, né? Chama de Gaia, né? Então, mas isso é outra coisa, não é nem filosofia. Mas é por aí que foi. Agora, quando chega no Spinoza e ele fala Deus é a natureza, o que é essa natureza aí da frase? Não é esse mundo natural. Então, não é que o mundo da natureza, separado do mundo da convenção, do artifício, né? Da indústria, da intervenção humana, ele que é Deus, e nós somos o antideus, né? Que invade esse negócio todo. Não. É toda a ordem natural. Deus produz a si mesmo e produz tudo que existe. E veja, não se separa do que ele produz. Então, ele não é um Deus transcendente, ele é um Deus imanente. Por quê? Porque ele está em nós. Como assim está em nós? Cada um de nós não é Deus, mas cada um de nós é a expressão de Deus. Então, o que acontece na nossa natureza é a atividade de Deus também. Um pedacinho dela. É uma expressão da atividade de Deus. Então, a natureza é toda a ordem natural que envolve a natureza também de cada ser que é dado, inclusive cada um de nós.
E inclusive a natureza de cada ser inanimado. E inclusive a natureza de cada ser apenas imaginado. Então não há nada que possa existir ou ser concebido que não esteja em Deus. Porque se houver uma coisinha que for, você acaba com Deus. Porque aí você inventa um mundo que independe da potência eterna e absoluta de Deus, né? E isso é absurdo, né? Mas eu posso, então, é isso que mas eu posso achar, então, que a poeira é Deus, ou uma manifestação de Deus. A poeira? É. Cada elemento dado no mundo... Tudo que existe é uma manifestação, não sei se é a palavra correta, você usou outra. Expressão. Manifestação é um outro, parece que tem uma intenção, né? Assim, não sei. Manifestação, ela lembra um pouco, de novo, filosofia antiga, filosofia helênica, mas é outra coisa. Né? A manifestação, ela se dá, ela pode envolver, por exemplo, a alma, o espírito. Né? E quando você fala da poeira, bom, a poeira não pensa, mas ela pesa, ela tem corpo, assim como nós. Então nós temos algo em comum com a poeira. Né? Bom, ela não pensa, pelo menos a gente não sabe, a gente sabe que ela não pensa como nós. Né? Se ela pensasse como nós, aí nós também teríamos isso em comum com ela. Mas como nós, pelo menos a poeira não pensa, a pedra não pensa. Essa é uma questão muito séria, de se a pedra pensa, né? Que foi colocado isso, olha, a gente está aqui falando no século XVII e XVIII, principalmente, a gente está aqui falando como é que o ser humano pensa, tal, mas e a pedra? Será que a pedra pensa? Quando essa questão foi colocada pelos filósofos, isso não é coisa de doido, não, isso aí é uma questão séria. Porque se a hipótese é a seguinte, se a pedra pensar e a gente não tiver meios de saber isso, né? Então, temos uma limitação para conhecer a natureza inteira. Mas o que o Spinoza coloca é o seguinte, olha, Deus tem infinitos atributos, uma infinidade de atributos, né? Ou seja, de atividades, coisas que faz pela sua atividade. Mas desses atributos, nós só conhecemos dois, que são a extensão e o pensamento. E a extensão, ela se singulariza em corpos, e o pensamento de Deus se singulariza em mentes, né? E os outros atributos, a gente não conhece. A gente não conhece, porque é da nossa natureza só pensar e sermos extensos. A gente não faz mais nada. Tudo que a gente faz é uma forma de pensar e é uma forma de ser extenso. Interessante, né? Ao mesmo tempo, como ele se colocava para compreender, né, que a compreensão era a maneira de conseguir existir, né? Não é isso? Ele era um cara racional que tentava compreender. Ele colocava assim: só que eu posso só compreender este quadradinho aqui, que é o que a mente e o que o corpo pode me dar. E o resto ele jogou para cima, falou: bom, o resto não sei. Portanto, nós temos um limite de compreensão, não é isso? Olha, seguramente nós temos, mas dentro desse limite a gente pode muito com a razão. E ele atentava para a necessidade de fazermos uso da razão e de levarmos uma vida filosófica, inclusive. Porque ele dizia que o pensamento é o nosso único bem verdadeiro. A gente deseja coisas, normalmente, que são bens incertos para ele, né? Riqueza, glória, prazer sensual. Mas isso é normal, não é para ter culpa por isso, é da nossa natureza de novo. Só que o problema é que cada um desses bens, que ele dizia que eram incertos, depende de uma coisa externa a nós. Aí quando essa coisa externa vai embora, é que para eu me sentir glorificado, né, eu preciso de alguém lá puxando meu saco toda hora. Para eu ter prazer sensual, tem que ter outra pessoa. Para eu ser rico, eu tenho que também explorar, etc. Aí quando esse elemento externo vai embora, acabou minha felicidade junto. Então ele coloca a seguinte questão: o que seria um bem verdadeiro para nós? Tem que ser algo que depende só de nós, que está só dentro de nós. Bom, aí ele conclui que é o nosso próprio pensamento, nosso próprio conhecimento. Então, no limite, ele propõe uma felicidade filosófica, né, que demanda a gente emendar o nosso intelecto, emendar a nossa maneira de pensar,
né, de conhecer, e emendar inclusive o nosso corpo, porque precisamos de um corpo forte para também ter uma mente forte. Então, é importante cuidar do corpo e da mente, né? E não tem outro caminho para conhecer. Se a missão é conhecer verdadeiramente, produzir conhecimento filosófico, eu preciso fazê-lo a partir da razão e da intuição. Eu preciso fazer a partir do conhecimento adequado, né? E não de imaginações falsas, né? De tomar o falso pelo verdadeiro. Isso não. Ainda com relação àquela coisa do ateísmo, de Spinoza, eu pessoalmente não gosto muito da expressão ateísmo, porque a noção de ateísmo é a convicção de que Deus não existe. E ele começa provando que Deus existe. Só não é o Deus da teologia, né? Então é claro que vai ter uma incompatibilidade sempre, né? Isso é uma coisa. Mas que para Spinoza Deus existe, só que é o Deus de Spinoza. Outra questão que seria também interessante, muito válida, é se Spinoza... se o espinosismo permite algum tipo de vida religiosa, se permite a fé, por exemplo. Essa é uma questão realmente interessante, a qual eu tenho me dedicado um pouco, também junto com minhas outras preocupações, e concluo que não há uma oposição necessária. Basta a fé ser reconhecida como pertencendo ao campo da imaginação. Pronto. Então, assim como eu posso imaginar o que eu quiser, né, digamos assim, eu posso acreditar no que eu quiser, porque isso não, desde que isso não ocupe o lugar do conhecimento, não há problema nenhum, né? O problema é fazer disso um instrumento de violência, um instrumento de dominação, e aí que entra a crítica à teologia, né? Fazer disso para controlar politicamente, né, uma população, aí isso é o problema. E imaginação de conhecimento também, não é? Dentro de você, porque a gente pode achar que, a gente pode imaginar que é um conhecimento, não é isso? E a fé pode ser isso, uma imaginação que parece conhecimento e é colocada assim em alguns momentos, não é? Então, ela é sentida assim, né? Mas a razão, ela tem instrumentos para, com facilidade, indicar e reconhecer contradições no interior da fé, né? No interior do que é imaginado pela mente fiel, né? Então, digamos que a fé não tem potência, não tem forças para superar a razão, para preencher o lugar da razão na tarefa de responder a certas questões, né? A crença, né, não tem esse poder. Mas se ela não pretender fazê-lo, há como convivê-la, como elas convivem, numa boa. Não por acaso, vários filósofos são religiosos. Alguns, inclusive, são filósofos da religião, né? E mesmo ali no século XVII, quase todos eram religiosos, ou viviam num ambiente religioso. Até se falava muito de Deus por conta disso, né? O Spinoza não era muito religioso, não, pelo contrário. Mas, enfim, todo mundo à volta dele era, ele não poderia ignorar isso. Mas se pensarmos no Descartes, né, que é um dos fundadores aí da filosofia moderna e por quem ele foi muito influenciado, né, vocabulário ele usa muito. O Descartes, francês, é um católico e ele é um fiel católico, né? Ele reza para o Deus católico, vai à missa, o melhor amigo dele é padre. Quando for pedir dica de colégio, ele falou, não, lá no colégio jesuíta, onde eu estudei e tal. E o mesmo Descartes tem um Deus, um conceito de Deus também, né, na sua filosofia, que não é o Deus para quem ele reza. Né? Então você fala, nossa, esse cara é o quê? Meio esquizofrênico? O que acontece? Pode ser, mas o fato é que uma mesma pessoa ela pode ter uma prática religiosa, né? E no seu trabalho filosófico ela não deixa as coisas se misturarem, né? O Spinoza achava isso um pouco de loucura, né? E é loucura mesmo, né? Mas tem loucuras que são boas, né? Desde que elas não sejam agressivas, né? Elas não fazem mal a ninguém. Mas agora, voltando àquela questão da natureza, né? De quando nós tínhamos partido, tudo bem, natureza para Spinoza é uma coisa peculiar, é natureza é atividade interna. A gente, para saber o que é isso, tem de
é uma questão de conhecimento, a gente tem que observar a atividade interna das coisas, inclusive nossa, e sabemos que nós pensamos e temos corpo, ok. Mas, e o mundo natural? Spinoza tinha alguma preocupação ecológica, por exemplo? É um filósofo tão atual que não é difícil fazer essa ponte. Mas o Spinoza estrito pode chocar um pouco. Por exemplo, bom, ele é um homem do século XVII, né? Ele, para certas coisas também. Ele concebia, ele reconhecia que os bichos, por exemplo, sentem dor, né? Mas ele era convicto de que os animais estão a nosso serviço, né? No seguinte sentido, nós dependemos deles para nos alimentarmos também, e dependemos deles, de vários deles, para as comodidades da vida, né? O uso de cavalos, o uso de cães para caça, etc, etc. Então ele tinha uma visão algo utilitária, né, dos animais, né? Não por crueldade, mas por amoralidade na abordagem do assunto, né? Talvez ele estranhasse uma noção mais caridosa, né? Em torno de cães, gatos. Tem gente que chama gato e cachorro de filho, por exemplo. Ele acharia meio esquisito isso, com certeza. Agora, veja só. A ideia dele ser feito da mesma matéria não passou pela cabeça dele de que ele era igual? Igual? Não, mas não... Sim, mas não... ele é feito da mesma coisa, né? Ele é feito do mesmo Deus, ou seja, ele é parte do mesmo Deus que o cachorro, ou que a árvore. Em nenhum momento ele se coloca no mesmo nível, por quê? Porque é uma conclusão um pouco óbvia, não é? Ou, pelo menos me parece, né? Se nós somos feitos da mesma coisa, somos iguais, né? Ou somos no mesmo nível. Como que ele saltou isso? Como ele não pensou nisso? Não, ele pensou, mas ele, nesse sentido, é bem centrado no ser humano, né? Porque, para ele, só o ser humano é apto, junto com Deus, é apto à atividade racional. Então, os animais não são. Então, falta isso aos animais. Então, embora eles sejam sensíveis, né? Eles não têm a mente humana. E mais, eles também não têm o corpo humano. Então, embora nós tenhamos várias coisas em comum, temos também muita coisa de diferente, né? E no nosso caso, só nós somos aptos à atividade racional, por Spinoza, né? Então, isso explica para ele porque é que nós, por uso, fazemos uso dos animais. Agora o que eu quero incluir aí é o seguinte, e aí a gente vai chegar na ecologia. Duas coisas. A necessidade da autopreservação, o conatos, e a inutilidade da crueldade para essa nossa autopreservação. Então, duas coisas. Nós temos uma mente e um corpo, e principalmente um corpo, que são dependentes também dos outros seres com os quais convivemos, né? A gente não pode simplesmente fazer a abstração do resto do real, né? E inclusive desse mundo natural, né? Sobre o qual atuamos, né? De forma artificial, industriosa e tal. Então nós dependemos, né? Desses outros seres naturais, ainda que eles não sejam racionais, né? Dependemos dos animais, vegetais para sobreviver, né? Então, quanto melhor for o uso que fazemos, mais racional for o uso que fazemos da natureza, desse mundo natural, mais instrumentos naturais temos para nossa autopreservação. Então, por uma questão racional, isso pode ser concluído a partir do espinosismo, né? Não tanto por uma questão moral, né? Porque, embora ele acharia uma coisa perfeitamente plausível, né, alguém concluir isso por razões morais, ele mostraria ser absolutamente plausível concluir o inverso, né? Sair queimando a floresta toda, matando todos os índios. Eu me divirto fazendo isso, então por que não fazer? Então, vendo por uma questão ontológica, por uma questão de
convivência apta a fortalecer a minha preservação, a razão mostra que é mais útil fortalecer o meio ambiente, digamos assim. É uma conveniência pela sobrevivência. É uma conveniência que se demonstra racionalmente até, né? Uhum. Mas por que não faz isso? Como se faz isso? Não, por que nós não fazemos isso? Quer dizer, por que a gente ruma... Não sei se naquela época ele via dessa maneira também, que a gente estaria rumando para um desastre, acho que não, porque tinha pouca gente perto do tamanho, mas com o pensamento dele, quer dizer, onde encaixa então o nosso auto-suicídio que a gente está cometendo? Auto-suicídio é ridículo, né? Suicídio já é algo. Entendi. Tem gente que trabalha ecologia a partir de Spinoza, né? Não vou lembrar nenhum nome agora, precisaria recuperar, mas veja só. Na época isso não era um problema, estava bem longe de ser um problema. E no nosso século passado virou um problema para valer evidente, convenhamos, só nos anos 1970, né? Que a coisa ficou evidente que não dá para esconder mais. Que é aí que o movimento ecológico ganha muita força, né? Ganha popularidade, né? Antes era coisa de cientista, né? Mais atento e tal. Agora, ele tem uma visão muito crítica acerca de qualquer desequilíbrio que nós produzamos, né? Então, interessa vivermos um modo de vida que restaure ou estabeleça o máximo de equilíbrio em nossa vida e no nosso convívio com os demais. Então, nós devemos ter relações que não nos coloquem em risco. Agora, para aquela época, isso realmente não era visível, né? Mas, ainda não sendo visível, ele concebe um sistema, né? Uma noção de como funciona e é ordenado, real, como todas as coisas estão conectadas, que, diante da realidade de práticas civis, industriais, de desequilíbrio da ordem natural, não há como isso ser compatível com a nossa natureza. Porque a nossa natureza é dependente desse mundo natural estar equilibrado, né? Então, por mais criativos que sejamos em termos tecnológicos, o gasto não compensa, né? Não é nem por uma questão moral, mas até por uma questão capitalista, uma questão econômica. É mais lucrativo ter uma boa relação com a natureza do que explorá-la, né, de forma irresponsável. De modo que há hoje uma falta de criatividade racional para bem explorar a natureza em termos econômicos mesmo, né? Mas por que você acha que a gente está sendo irracional a este ponto? Quer dizer, o que eu digo, dentro do olhar do Spinoza, quer dizer, como que cabe essa irracionalidade a ponto de nos levar, segundo alguns grandes estudiosos de clima, etc., provavelmente é uma catástrofe? Olha, aí a questão vira mais científica que filosófica, né? E assim como Como ele olharia isso? É nesse sentido, o sistema de pensamento dele é racional, tá certo? Então, o equilíbrio que a gente deve viver. E dentro, então, desse sistema de raciocínio, o que seria esse suicídio que a gente está tentando cometer? Entendeu? Olha, entendi. Mas veja, eu acho um pouco exagerado. Eu penso que é um pouco exagerado achar que nós somos aptos a destruir o planeta, por exemplo. O planeta é mais forte que a gente, né? É mais fácil que nós nos destruirmos. Não, claro. Né? O que para o planeta contra o pensamento dele isso também, voltar a ser o que era. Agora, ele se preocuparia mais com a questão social mesmo, com a questão política, do que com a questão ecológica, né? Da personalidade dele, né? Ele não via, por exemplo, de forma só por conta dele não ver de forma negativa o uso, né, dos animais. Então, por extensão, né, mantendo o raciocínio dele, é útil fazermos uso da natureza conforme o nosso desejo e a nossa potência. Então, se nós temos potência, inclusive, para
tacar fogo assim numa floresta enorme para derrubar as árvores e fazer uma plantação que vai ser inclusive bem improdutiva porque a terra vai estar arrasada, mas enfim, por preguiça, né? A gente faz assim. Se é o nosso desejo fazermos, ele vai dizer, bom, é assim que a pessoa lá ela tem como passar o trator e moralmente não tem, é irrelevante a questão, né? O que é relevante é por que essa pessoa não vê que ela poderia fazer de outra maneira, que poderia ser mais lucrativa para ela, tanto a curto, médio e longo prazo, né? Spinoza não era economista, não era um estrito capitalista, tá? Tem gente que muito pelo contrário, né, nem sonha, né, em misturar Spinoza com capitalismo, mas lá na Holanda o surgimento do capitalismo era uma coisa muito natural, muito corriqueira, né? Virou o maior símbolo do capitalismo do século XVII, né? Então ele mesmo era de uma família de comerciantes, né? Tinha uma loja que comerciava produto que ia do Pernambuco, né? Tinha a família de Spinoza, né? Os judeus do Pernambuco mandando coisa para lá, tal. Então nada imoral nisso e nada incomum nisso. Agora é muito compatível uma teoria ecológica com o spinozismo. Eu só acho que não se deve misturar, dar uma feição moral para ela, porque aí a gente estaria traindo o spinozismo. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter essa limitação, né? Tem que ter essa limitação, tem que fazer tem que procurar fazer isso com sangue frio. E é suficiente para se concluir da necessidade de preservar. Porque, veja, é difícil dar uma solução racional de validade universal para o que quer que seja, inclusive para temas que vão se tornando polêmicos, né? Até mesmo para a ecologia. Então, se para algumas pessoas é evidente que você tem de preservar a natureza, outras não estão nem aí. E vão ter uma explicação e vão procurar argumentar nesse sentido, né? Por algo que vai chegar mais ou menos no seguinte formato. Olha, eu vivo pouco, certo? Na melhor das hipóteses, uns 100 anos, né? E depois que eu passar, não vou aproveitar nada daqui. Então, e eu não ligo para os demais mesmo. Então, eu vou destruir o tanto que eu puder. Aí entra naquela outra questão, que é a da crueldade perante os seres naturais. Eu devo ser cruel ou não? É útil ser cruel, né? Com os seres naturais, com outras pessoas. Bom, para ser cruel, você tem que ser cruel com um ser sensível, né? Não faz sentido ser cruel com uma pedra, com um livro, com uma mesa. Isso isso é por analogia. Agora, a crueldade envolve você agir contra a natureza de um outro ser. Porque violência é isso. Violência é você coisificar o outro, um ser sensível. É tratar um ser sensível como se fosse uma coisa. Ou seja, uma coisa sem sensação, né? Sem dor, incapaz de sentir dor e tal. Bom, essa satisfação por coisificar o outro, né? Segundo uma violência que é contrária, por definição, à natureza do outro, é algo que não é exigido por sua natureza, isso é útil para o ser cruel somente numa situação de autodefesa, né? Eu não quero usar a palavra legítima defesa, né? Porque ela institucionaliza o negócio, mas de autodefesa, né? De autopreservação, e não tiver outra coisa para fazer. Fora isso, ela só exprime uma tristeza e uma impotência de minha parte. Ou seja, sempre que eu agrido, que eu sou cruel com alguém, que eu seja batendo, seja ofendendo, seja matando, eu, sem haver necessidade disto para minha autopreservação, eu manifesto com isso uma impotência minha, uma tristeza minha, porque eu atuo de forma odienta, né? Odiosa. E então isso não tem como ser útil para mim, e eu mesmo não dependo disso. Então qual que é o problema de ser cruel por Spinoza? O problema de ser cruel é que isso é uma forma de ódio. Então isso é expressão de um movimento contrário à própria autopreservação. É natural. Abaixo, né? De tirar a sua... Não é isso? Quer dizer, quando aquele guarda americano, ou quando os nossos aqui pisam no pescoço da pessoa e sufoca até matar,
Eles estão se... Tá certo que o outro morreu, que é muito pior, né? Mas, assim, eles estão abaixando, vou chamar da energia, da potência, né, deles, é isso? Eles estão evidenciando que agem por ódio. Então, todo ser violento, que é violento não por ter uma natureza violenta, mas por ali naquela hora estar a agir com violência, né? Todo indivíduo a agir com violência está agindo de forma odiosa, né? E ali de uma maneira absolutamente cruel, porque tem outras formas de conter, né, a vítima, né, a outra pessoa, se a atividade exige. Então ali tem crueldade, mas tem muita incompetência também, muita falta de habilidade, né, técnica para fazer algo que na verdade é simples, né, porque o policial está com a faca e o queijo na mão ali para conter quem quer que queira. Então não há necessidade de agir com violência dessa forma, que é uma forma de tortura, né? Mas é um caso individual também. Não é que a polícia toda é assim, que é da natureza da polícia fazer assim. É aquele policial que teve facilidade de agir dessa forma e não pode ser assim, porque ele não existe para essa função, né? Para essa função. Assim como qualquer atividade, como qualquer ação cruel é igualmente expressão de uma pessoa odiosa, né, que teria outra opção. A razão mostra que nós temos outras opções. Então a razão aponta para a necessidade de reequilibrarmos sempre a vida para vivermos melhor, vivermos de forma mais colaborativa com os demais, mesmo se formos pessoas desprezíveis, né? Mesmo se formos pessoas chatas, mesmo se formos insuportáveis, mesmo se os outros tiverem razão para não gostar da gente. Apesar disso, né? E todo mundo tem direito, né, de não gostar dos outros, mas apesar disso, a razão mostra que até aí o outro é útil para mim, né, e eu sou útil para o outro. Então a convivência equilibrada, né, e eu vou usar o termo, mas ele também é um termo complicado, mas eu gosto muito dele, a convivência pacífica. Ela é uma convivência que tem que ser estimulada, né? E hoje nós nos acostumamos muito a banalizar a ofensa, banalizar a crueldade, né, banalizar o despeito, e banalizar a violência, né? Então, não é só a violência que está banalizada, é a violência física, é a violência, é uma violência moral também, é uma violência perante o desejo dos outros, perante os afetos dos outros. Então, ofender alguém, xingar alguém, caluniar alguém é uma coisa muito grave, porque ainda que não seja algo físico, é tal qual uma ofensa física, é tal qual um golpe físico, né? Qual que é a necessidade ontológica disso para a preservação e o equilíbrio desse que ofende, né, do ofensor? Então, isso exprime um estado de desequilíbrio, também de desespero, de tristeza, né? Tanto o agressor físico quanto o ofensor moral se põe numa posição de conquista, mas ainda que esteja a conquistar o outro, né, ele manifesta igualmente uma impotência muito grave que deverá ser suprimida, né, ou por causa externa, por inimigos dele, ou por um reequilíbrio interno, né, uma emenda própria, né, de modo que a pessoa aprenda a ser empática. Eu tenho falado disso, de empatia, bastante, porque esse é um tema muito atual e muito presente, né? Não só para lidar com as pessoas, mas para lidar até com o mundo natural, se quiser, né? É da nossa natureza não apenas nos entristecermos, odiarmos, né? E quando a gente imagina que algo fora de nós é contra nós, não tem como não odiar isso. É natural.
A questão é se a gente faz isso por um desequilíbrio nosso, de não vermos como aquilo tem identidade conosco, né? Então, Spinoza, quando na Ética ele vai explicar os afetos, lá no meio do livro, ele vai falar de vários afetos, mas ele começa explicando como é que funciona a antipatia, como é que funcionam antipatia e simpatia. Elas são como que reações que não só a mente, mas o corpo tem a coisas que eu vejo. Então, para explicar isso, eu gosto muito de usar ilustrações do futebol. Se eu sou corintiano, por exemplo, que é o caso, aí eu vejo um palmeirense, né? Um palmeirense, um cara que eu nunca vi o sujeito na vida, mas ele aparece com a camisa do Palmeiras. Na hora, eu vou antipatizar com ele. E é algo que está totalmente fora do meu controle, né? Porque isso foi cultivado, né? Faz parte da natureza de ser corintiano não gostar de palmeirense, né? E vice-versa. Aí se eu vejo alguém com a camisa do Corinthians, nunca vi o sujeito, mas eu vejo ele com a camisa do Corinthians, na hora eu vou simpatizar com ele. E também está fora do meu controle, né? Agora veja que interessante. O palmeirense começa a conversar com ele e descubro que é uma pessoa assim, adorável, né? Gosta das mesmas coisas que eu, menos o time, mas enfim, gosta de muita coisa igual a mim, vê o mundo como eu vejo e tal. Eu começo a ver tudo que ele tem de idêntico a mim. Eu começo de odiá-lo, de uma certa maneira, eu começo a simpatizar com ele, né? E passo a amá-lo. E o outro corintiano, começo a falar com ele, aí ele tem opiniões que eu desprezo, né? Começa a falar coisas que me deixam muito triste, aí aquela simpatia que eu tenho com ele vai sendo apagada e trocada por um ódio novo. Veja, o que é importante daí é que a simpatia e a antipatia são reações que se instalam em mim, não por eu conhecer a pessoa, a essência da pessoa, porque sem conversar com ela, sem conviver com ela, não vou saber quem ela é, convenhamos, né? Só com essa imagem eu não tenho quase nada. Mas nós somos acostumados a reagir por simpatia e antipatia, né? O problema da antipatia é que ela nos perturba de tal maneira que enquanto estamos perturbados, somos inaptos a conceber o que o objeto da nossa antipatia tem de idêntico a nós. Então, vamos sendo impedidos de amá-lo. E o problema da simpatia, que ela tem um problema também, dado que ela é um conhecimento parcial, ela exprime um conhecimento parcial, é que enquanto estamos tomados, né, por essa inclinação positiva para o outro, baixamos a guarda e e deixamos inativa certa desconfiança que seria útil para estabelecer o primeiro contato. Ora, num ou no outro caso, a gente erra, a gente se impede de conhecer o outro. Enquanto não mudar a relação com o outro, a gente não consegue conhecer e estabelecer uma boa relação com o outro. Ainda assim, antipatia e simpatia são úteis para nos indicar quem odiamos. O que é a empatia? A empatia é um esforço para amar quem se odeia. Para amarmos quem odiávamos ou quem odiamos. Bom, por que eu faria um negócio desse? Porque a experiência mostra que muitos dos nossos ódios são produzidos por antipatia e escondem vários canais, né, para se estabelecer identidade com o outro, colaboração com o outro, uma vida colaborativa com o outro. E desde o começo estamos a avaliar o outro por uma imagem que é o que ele tem de menos importante, né? A natureza de alguém é dada pelo que ela pensa e pelo que ela faz, não pela imagem que ela tem. Então é preciso conviver para conhecer. E cada um. E hoje está faltando muita empatia, porque nós estamos tão acostumados a reagir por antipatia que é muito comum no discurso corrente aí do mercado das redes sociais
as pessoas se verem como dependentes de uma identidade que é fundada num ódio coletivo, que é construído a partir de uma antipatia cultivada pelo grupo, né? E abrir a possibilidade de demonstrar empatia para o odiado virou uma heresia, né? Virou uma heresia. Então, as heresias hoje, elas não são teológicas, elas são políticas, elas são sociais. E isto é muito perigoso, porque enquanto as relações sociais dos grandes grupos, né, do cenário político e histórico se comportam, né, como manadas irracionais a serviço desse jogo, né, odioso de alimentação de antipatias que impedem, né, esse tipo de união, as instituições republicanas e democráticas sofrem, todas, e para todos os lados, né? Isso tem uma expressão, isso a gente vê em todos os núcleos, os grupos, né? Para todos os lados. Então, eu atribuo muito disso às tecnologias atuais, né? A falta de convívio, a falta de leitura, a falta de reflexão, né? Nós somos muito visuais hoje, né? E é preciso recuperar um espaço para o silêncio, para a leitura, para a reflexão, né? Então, a imagem tem que ser meio, ela não pode ser um fim em si mesmo, ela tem que ser um meio, assim como isso aqui é um meio importante, né, para motivar a reflexão, mas a reflexão realmente tem que ser uma prática retomada na vida, né? E está difícil, né? A nossa natureza tem sido violentada de tal maneira que nós temos dificuldade de recordar, né, a nossa aptidão, que é natural, para a reflexão, para o pensamento, né, e inclusive para a empatia, né, esse esforço tão importante até para a nossa autopreservação. E isso vale para o nosso contato com a natureza, que quem destrói, quem taca fogo na floresta, odeia mesmo a natureza. E odeia a natureza porque não vê essa natureza, né? Porque não vê identidade nenhuma entre si e ela. Quem ataca os índios não vê nem identidade nenhuma entre si e os indígenas, né? Então, não é sem causa isso, não é por acaso. Isso é construído culturalmente, mais do que naturalmente, né? Nós temos antipatias que são naturais, né? Quem é que gosta de tomar veneno? É contra a nossa natureza. Mas a maioria das nossas antipatias é cultivada, ela é cultural. Por exemplo, o racismo, ele é uma antipatia, é cultural, né? Não é da nossa natureza imaginarmos-nos opostos a outra pessoa de outra cor que é nossa, de outra etnia que é nossa, de outra raça que é nossa. Seja lá qual a palavra que quer usar. Isso aí é construído. Até a oposição nacional é construída assim, né? Mas veja, ela pode ser explicada. Suas causas podem ser explicadas, e assim como as causas podem ser conhecidas e explicadas, elas podem ser combatidas, né? E tudo isso pode ser consertado e reequilibrado. Então a razão é muito importante nesse processo. Bom, eu acho que é um grande momento da gente fechar. Eu fecho sempre com a mesma pergunta e você me responda dentro do universo que você achar, ou no Spinoza, ou no seu, ou no que a gente está falando mais especificamente agora. Quem somos nós? Olha, nós somos seres que são aptos a vencer o medo, a tristeza, por meio da esperança e da alegria e do amor. Nós só precisamos aprender a fazer isso, né? Conhecer essa nossa potência, né? Para nos unirmos e trocarmos relações conflituosas e beligerantes e fundadas no medo e no ódio por relações de união e que construam um novo tipo de vida pacífica, né? Que nos faça livres, nos mantenha livres, né? Apesar de todas as nossas diferenças e da nossa inclinação para continuarmos desenvolvendo novos conflitos.
Só que nós não precisamos nos tornar animais bestiais, né, para viver democraticamente. É preciso realimentar a nossa potência, né, que está aqui guardadinha, pedindo para ser expressa de uma forma mais amorosa, mais alegre, né, e menos preconceituosa e menos ignorante. Boa.